vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa liturgia tem talvez como chave de leitura o refrão do nosso salmo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Por quê? Se nós olharmos o texto hoje tirado do livro de Neemias, nós vamos encontrar um texto que, se a gente não sabe um pouco o contexto, talvez até fuja o entendimento. O povo está voltando do exílio de Babilônia. Esdras e Neemias estão com a permissão do rei Ciro para restabelecer, a ordem ali em Israel, a reconstruir o templo que havia sido destruído. E o povo vinha dessa experiência com uma chaga muito grande. Por que é que Deus permitiu a escravidão? Por que é que Deus nos abandonou? O povo, quando Nabucodonosor chegou às portas de Jerusalém, achavam que Jerusalém nunca cairia, porque o templo de Deus estava lá, a casa do Deus vivo está lá. Então, se Deus mora naquela casa, nada pode destruir, Jerusalém. E o que eles atestaram foi ver Jerusalém derrubada pedra sobre pedra por Nabucodonosor. Não sobrar nada do templo. O último rei de Israel, Sedecias, é levado para o exílio de Babilônia com os olhos perfurados. Nabucodonosor fez questão de que a última visão que o rei tivesse era de ver os seus filhos degolados, para dizer: você não tem descendência, não existe mais realeza, não existe mais povo, não existe Israel.
Nabucodonosor queria dizer, eu sou Deus. Né? E assim, o povo é levado para o exílio de Babilônia. Ciro permite ao povo retornar, e Esdras e Neemias, antes mesmo de estabelecer a reconstrução de Israel, junta todo o povo na praça e, em cima de um tablado, faz a leitura do livro da lei. A intenção era justamente mostrar para o povo qual era a vontade de Deus. O povo de pé, de manhã até meio-dia, escuta ali as palavras de Deus e começa a chorar. Começa a chorar porque começa a ter um entendimento do que aconteceu com ele. Por que é que nós estamos nessa condição? O que é que aconteceu para que nós caíssemos em desgraça? A palavra de Deus deixou de ser a referência da nossa vida. Nós abandonamos Deus e por conta disso encontramos a ruína. Porque o povo deixou de viver os mandamentos, porque o povo deixou de obedecer à aliança que havia estabelecido com Deus, a ausência do povo de Deus leva o povo à escravidão e leva o povo à ruína. Ao ouvir então a vontade de Deus, e ao saber, na verdade, o seu coração que eles estavam aquém daquela vontade, começaram a chorar. Dizer, a nossa desgraça é não estar na vontade de Deus. Começaram a chorar. Neemias e Esdras ficam preocupados. Vocês não chorem. Comam hoje comida gorda, carne gorda, bebam vinho, né? Fiquem felizes porque hoje é um dia importante para Israel. Por que é um dia importante? Porque a palavra de Deus voltou a ter sentido para aquele povo. Porque o povo percebeu que sem Deus eles não podem reconstruir, não adianta reconstruir a cidade, não adianta reconstruir o templo. E ele termina dizendo, nós somos tristes, né? Vamos dizer assim, porque nós não conseguimos alcançar, né, a Deus. Mas a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Hoje está dito, a alegria de Deus é a nossa força. Porque onde nós não podemos, Deus se mostrou maior. Deus pode. Então, o convite que Esdras e Neemias fazem hoje ao povo de colocar a sua alegria no Senhor, é um convite de também restabelecer a palavra de Deus como princípio da vida deles. Por isso o salmista canta hoje de modo tão bonito no nosso salmo, as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Se vocês leem o salmo, vão ver como o salmista quer louvar justamente essa palavra de Deus que deve ser o fundamento, que deve ser a orientação da nossa vida. As palavras de Neemias e de Esdras são concretas para aquele tempo, mas também são proféticas. Por quê? A palavra de Deus vai ser, de modo mais profundo ainda, a alegria do povo. Se hoje nós escutarmos com atenção o Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus que abre o trecho do profeta Isaías, que lê a profecia messiânica, né, de Deus que vem ao encontro do seu povo e que diz ao povo, hoje se completa no meio de vocês estas palavras do profeta Isaías. Aquela palavra de Deus se torna agora uma realidade mais profunda, se torna carne, assume a condição humana na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus encarnada. Se nós queremos saber o que é que nós precisamos fazer, nós precisamos olhar para o Cristo, porque o Cristo é aquele que veio fazer de modo perfeito a vontade do Pai. Num outro momento e num outro salmo, nós escutamos também de modo profético isso, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esse Cristo que assume na sua vida de modo profundo a vontade de Deus, faz com que essa palavra, Ele é a palavra de Deus encarnada. De modo que suas ações, seus ensinamentos, seu comportamento com as pessoas, né, retratam aquilo que é a expectativa de Deus para aqueles que querem ser os seus filhos. Por isso nós somos chamados a sermos concretamente
imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que a gente entenda isso. Seguir a Cristo, imitar o seu exemplo, é o caminho de realização e de plenitude para toda pessoa, porque todos nós fomos chamados a sermos essa imagem e semelhança de Deus, e o exemplo que Deus quer nos dar é próprio Jesus, é o próprio Jesus. Vai mais ainda, além essa experiência. Se Neemias anuncia a vontade de Deus pela palavra, se a palavra se faz carne através de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo essa palavra também é enviada para nós. Porque na segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Coríntios, Paulo nos explica que nós somos membros desse corpo de Cristo. Primeiro, expresso simplesmente naquilo que era a sua natureza humana individual, hoje expresso de modo claro na igreja. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Isso quer dizer, minha gente, que nós temos um chamado profundo a fazer também que a palavra se encarne em nós. É preciso que nós desejemos que a palavra de Deus não seja um mero referencial teórico ou um referencial externo. É preciso que a palavra de Deus se torne vida na nossa vida. É preciso que de alguma maneira ela se faça carne no modo como a gente vive a vida da gente. Todos nós somos membros de Cristo, cada um no seu ofício, cada um na sua responsabilidade, cada um na sua capacidade, na sua qualidade, mas todos nós somos membros de Cristo, chamados por conta disso, então, a sinalizar no modo como a gente vive a vida da gente, esse Cristo, que é também a igreja no mundo. Se nós não fazemos da palavra carne na nossa carne, nós não somos cristãos. Olha o que é sério o que eu estou dizendo. Às vezes a gente até se dedica a ler romances grandes, a gente pega aí e gosta de ler boa literatura, às vezes escolhemos boa literatura, ou às vezes até literatura ruim, mas lemos, gostamos de ler, pegamos os textos e tudo. Quanto tempo nós dedicamos na nossa vida para a palavra de Deus? Se nós perguntássemos aqui, quem já leu os 4 evangelhos todos, será que nós temos interesse de conhecer essa palavra? Como que a palavra se encarna em nós, se muitas vezes nós não nos aproximamos dela? O cristão não pode se contentar com o evangelho que escuta na missa. É preciso que a palavra esteja mais próxima de nós. Hoje, de alguma forma, estamos sendo convidados pela liturgia a uma aproximação maior da palavra, a um conhecimento maior desse Deus que nos convida a tornar a palavra o alimento da nossa própria vida. É importante conhecer a palavra, Nós muitas vezes, eu às vezes vejo pessoas que eram católicas, que se converteram para uma igreja evangélica e de repente conseguem dar explicação para tudo, porque começaram a ler a Bíblia. É engraçado, durante a catolicidade deles não leram a Sagrada Escritura. De repente a Sagrada Escritura vira o fundamento da vida deles. Isso é bom, não é ruim. Mas passam a ler a Sagrada Escritura e de repente parece que um mundo se abre que eles não conheciam. Por quê? Que o católico não conhece a palavra de Deus. Por que é que nós não abrimos a nossa Sagrada Escritura? Eu talvez hoje seja padre, porque o meu pai fez um movimento muito interessante quando a gente era criança, e era uma coisa muito simples. Sentar uma vez por semana, ele sentava, abria um trecho da Sagrada Escritura, lia conosco em casa, do jeito dele comentava, e nós rezávamos juntos depois o texto. Acho que eles até persistiram muito, porque a gente quando é criança se aborrece com as coisas fácil, E a gente fazia cara de sono, e a gente reclamava, e quando chamava para rezar, a gente dizia, não, mas a gente ia lá e rezava, porque eles mandavam a gente rezar. Pronto, saiu um filho padre, e eu digo que os meus irmãos também estão se saindo bem, procurando viver a experiência da vida deles. Mas são coisas pequenas, parece que não diz muita coisa, mas a palavra entra, a palavra toca, a palavra move. E nós precisamos pensar nisso, precisamos trazer a palavra de Deus
para dentro do contexto da nossa vida. Importante que a palavra faça parte da nossa vida. Depois, uma segunda coisa que São Paulo diz que é muito interessante. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Então, nós somos chamados a honrar o corpo de Cristo, né? A honrar a igreja com a nossa atitude e o nosso comportamento. Se um vive bem a sua vida de cristão, toda a igreja se alegra com isso. Agora, se um padece, toda a igreja padece. É por isso que nós também temos que ter o cuidado de ir ao encontro daqueles que estão em dificuldade para ajudá-los também a progredir na vida da fé. Hoje, de alguma forma, nós somos convidados a crescer no amor à palavra de Deus. Então faça esse propósito, faça esse desafio, Saia daqui com um propósito bom para 2016, Pelo menos em algum momento do dia, me dedicar a olhar a palavra de Deus, e a refletir um pouco sobre ela. Tenho certeza, que quem coloca a palavra de Deus como luz para os seus passos, não se deixa enganar muito facilmente pelas oportunidades que a vida dá e que não são de Deus. Peçamos ao Senhor esse amor pela palavra, para que ela, de alguma maneira, possa nos fazer cantar com verdade esse refrão, Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador